E o primeiro mundo que eu entrei foi da lei da atração. Eu li um livro, ele é desse tamanho, de lei da atração, meu primeiro eu nunca tinha visto nada igual, nunca tinha visto nada parecido. E aí, minha cabeça fez assim, ó, falei: "Gente, que é isso?". Falei: Que mundo é esse? O que é isso? Como assim?". E muitas coisas que eu via lá, eu correlacionava com a Bíblia. E aí eu comecei a ficar maluca, sim, eu falei assim: "Meu Deus, que é isso?". E aí, em junto com isso, o que que aconteceu? Eu comecei a buscar coisas pela internet, a gente vai pra internet, né, a gente vai pra internet, vai ver e tal. E eu comecei a assistir muito vídeo na internet, e apareceu pra mim uma mulher, eu vou falar dela porque eu sou muito fã dela, eu gosto, e sou muito grata a Deus pela vida dela, a Beth Russo. Eu entrei no canal dela, e ela falava um negócio estranho lá, de um tal Ho'oponopono mágico. Já ouviram falar? Não. É o "sinto Então muito, me perdoe, te amo, sou grato". aham. Hã. Minha Então, sogra ficava repetindo essas palavras constantemente. isso vai ser interessante então para vocês, eu vou falar do Ho'oponopono. Inclusive, o Ho'oponopono também tá num livro, né, de coautoria que eu tenho, do Mentalidade e Performance. Se alguém quiser conhecer depois, me chama lá no direct. E eu falei assim: Que bruxaria é essa? Que doida". Por quê? Porque ela falava uma coisa e ela mostrava transformação e não sei o quê, e eu via os comentários, porque eu sou muito cética. Sempre eu era muito mais cética, assim, sabe, a nível por mais que eu sou cristã, eu tenho esse meu lado muito cético. E aí ela falava umas coisas e eu falava assim: "Gente, não é possível". E eu olhava os comentários e as pessoas falando coisas assim, tipo: "Ai, eu saí da depressão, eu me curei, eu não sei o quê". E eu falei assim: "Gente, não tem como ser pago, não tem como ela pagar todas essas pessoas falando coisas incríveis". Eu falei assim: quando você tá na lama, você atira pra todo lado". E eu falei assim: "Eu acho isso ridículo, mas eu vou começar a fazer", porque eu não estava muito bem. E eu falei assim: "Não me custa nada, o que que adianta? Não me custa nada, eu vou ficar repetindo, né". E significa é realmente isso que você falou, falar o Ho'oponopono é: eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato e eu te amo. Só, é só isso. Isso que eu fiquei mais indignada, eu falei assim: "Como assim? Eu falar essas palavras vai mudar a minha vida? Como assim?". Ok. E o Ho'oponopono mágico que ela fala, ela reformou e falou assim pra você falar o seu nome, por exemplo: "Natália abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado, eu te amo". Obrigado ou eu sou grato, né. Só que aí você vai ver lá na Bíblia, né, que o poder das palavras, você tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Você tem o poder de dar vida ou de dar morte, né, na sua língua. E quando eu falo: "Natália abençoada", eu estou profetizando sobre a minha vida. E aí quando eu me conecto com tudo isso, a sua vida muda. Eu comecei a fazer isso. E no começo eu me senti muito estranha, muito O estranha. "Que que eu tô fazendo?". Que eu tô fazendo? Essa palavra, né, que eu tô Será que é fazendo? pecado fazer isso? Será que é pecado? É, a religiosidade ali gritando, falando: "Isso é bruxaria". Engraçado. E aí eu comecei a me sentir melhor. E aí que eu me senti mais incomodada ainda. Eu falei assim: "Não, como assim? Que poder é esse?". E aí eu fui pesquisar. Eu sou assim, eu sou muito cética, eu falei assim: Vou pesquisar, o que ela tá falando, ela não criou isso não é dela". E ela sempre falou mesmo, do Dr. Hugh não sei o quê. E aí eu fui para os livros. Eu fui estudar da onde que saiu isso, quem criou isso, como né, que coisa que é essa. E aí eu fui lá, caí lá numa tribo havaiana, Hã. dos Kahunas. Isso foi em mais ou menos em 1970, a doutora Morna Simeona, ela trouxe isso, porque na verdade isso é um ritual havaiano, feito entre famílias. Ho'oponopono quer dizer na linguagem deles é consertar, é tornar certo, fazer Hum. certo, uma coisa assim nesse sentido. E aí, por exemplo, o Vitor brigou com o Yuri, aí vinha o chefe da família
ia lá e fazia conciliação, e falava assim: "Vai lá, Vitor, agora a gente vai se conciliar com o Yuri", e a família toda participava, e eles faziam esse ritual de conciliação, porque eles acreditavam, e eles realmente estavam certos, que todos os problemas que a gente tem na vida demanda de, questões emocionais, brigas, não perdão. Então eles achavam que isso traziam todos os problemas da sociedade. Então eles não deixavam com que isso afetasse a tribo deles. E eles faziam isso com um ancião. E um tinha que dizer para o outro: "Eu sinto muito, por favor me perdoe, obrigado e eu te amo". Ok. A doutora Morna Só Sim, só um pode falar. parênteses, se for parar pra pensar, são as coisas mais difíceis que a gente tem pra falar com qualquer pessoa, né, que é pedir perdão, falar que ama, agradecer, Não, e né. contando assim, entrando nesse parêntese, da nossa criação, que eu não sou tão velho, né, mas vamos mudar que a gente tá numa transição de geração, né. Antigamente, Sim. nossos pais eram um pouco mais rígidos e Sim. ensinavam, passavam isso. Hoje em dia a gente Ah, vê meu pai já me colocou abraçado com meu irmão no meio da meu rua. irmão, hoje em dia vai fazer isso hoje com um jovem, uma criança, isso. Ele posta story, assim: É, "Olha o que meu pai fez". vou processar os meus É, pais. mas eu pensando que realmente é isso, é tipo, são coisas que a gente tem dificuldade de falar no dia a dia, É, né, tipo, mas isso pedir tem a ver perdão com pra alguém. orgulho. Pedir perdão pra alguém, às vezes falar: "Eu te amo", quantas pessoas nunca falaram "eu te amo" pra uma outra pessoa, né. Isso tem Isso, muito a ver com E isso é tão orgulho. libertador e, realmente faz muito sentido. É. E dando sequência à história, ela a doutora Morna Simeone, uma psicóloga, e ela é havaiana, né, e ela olhou e falou assim: "Por que que a gente não faz isso individual?" Porque eu, né, naturalmente a gente sabe que eu tenho as questões comigo mesma, eu tenho que pedir perdão pra mim mesma, eu tenho meus problemas psicológicos pra resolver comigo, porque primeiro tem que ser comigo. Sim. E ela trouxe essa técnica, em vez de ser dessa forma, individual. Ok. E aí veio o Dr. Hyun Lim, em torno de 1980, 90, por aí. Ele foi atrás dessa mulher, e depois que ele viu as coisas que ela estava fazendo, essa transformação toda, ele falou assim: "Eu vou seguir essa mulher", virou discípulo dela. E esse Dr. Hyun Lim é o que ficou, assim, mais famoso na história, que ele era um psiquiatra de uma ala de psiquiatria havaiana muito perigosa. Era uma ala, ah, assim, onde pessoas muito perigosas mesmo, assim, eram os doidos mesmo, tipo assim: "Ah, não tem solução". Então eles foram mandava pra para ele. essa área de psiquiatria. E tem relatos que esse cara trabalhou lá, e ele fazia essa técnica lá nos pacientes, mas, tipo assim, sem ver eles, e as pessoas começaram a melhorar. Gente, olha que loucura. As pessoas começaram a melhorar ao ponto de que esse ponto de psiquiatria teve que ser fechado, porque os pacientes começaram a receber alta. Que Pois é, isso loucura. foi uma loucura, isso está registrado. Dentre isso, com essa história, Dr. Joe Vitale, que ele é um guru muito grande nos Estados Unidos, ele é tipo um coach espiritual, ele viajava o mundo, né, na Índia, não sei o quê, atrás de várias coisas, já tinha livros publicados. Quando ele ouviu essa história, ele falou assim: "Que maluquice, eu preciso conhecer esse cara". Ele foi atrás do Dr. Hyolyn. Quando ele encontrou, ele falou assim: "Isso é loucura". E ele passou um tempo com ele, e aí ele escreveu Limite Zero, que é o livro. Eu li esse livro Limite Zero, relatando toda a experiência que ele teve com esse doutor e tudo mais, e aí o Ho'oponopono fez assim para o mundo. Foi o livro que explodiu, aí foi para todos os mundos, todos os países, as pessoas começaram a conhecer. Essa é a história do Ho'oponopono. E aí eu falei assim: "Poxa, que bacana, tudo bem, já entendi de onde que vem, como é que funciona", né, mas mesmo assim ainda parece um tanto místico, né, tudo que a Uhum. gente não entende, a pessoa tende a jogar por místico. E aí depois de alguns anos, né, pesquisando, entendendo, eu fui para neurociência, fiz vários cursos, né, da PNL, não sei o quê, neurociência, e eu comecei a correlacionar, porque você começa a correlacionar informações, dados, você começa a cruzar dados. E eu pensei assim: comecei a entender mais sobre como o cérebro funciona, correlacionando Bíblia, o tal do misticismo e neurociência. E aí eu comecei a ver que, realmente,
existe um sistema, que é o sistema reticular ascendente, que é um conjunto de neurônios, que eles é como se for ele não faz só isso, mas vou trazer para o contexto. Ele é como se fosse um filtro no nosso cérebro, que ele redireciona o nosso foco. Então, vocês já ouviram aquela frase de: "Tudo que você foca expande"? Uhum. Isso é a maior verdade. A nível neural, tudo que você foca expande. É como se fosse uma lupa que eu coloco em você e fica embaçado todo o resto. Uhum. Então ele se assemelha muito esse sistema do nosso cérebro, ele se assemelha muito ao algoritmo. Hum. O algoritmo Que massa. do por exemplo, se eu vejo aqui pesquiso Porsche vermelho, começa a aparecer um monte no Instagram, isso. O algori Anúncios. o algoritmo pensa o quê? "Ah, se ele parou tantos segundos aqui para ver, então ele gosta disso". Seja o que for, seja maquiagem, seja uma Porsche, seja câmera, qualquer coisa. E aí, o algoritmo começa a mandar mais para você disso. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Por exemplo, você já quis um carro, vocês preferem carro ou moto? Carro. Carro? Moto. Já preferi moto, Moto. mas Pronto. agora é carro. Moto tem mais chance de morrer, né. Mas eu gosto da moto. É, Eu já sofri acidente. ele tá traumatizado, então, É. carro para você e moto para você. Quando você decidiu comprar aquele carro ou você ficou obcecado por um carro, naturalmente você começou a enxergar mais dele na rua, Sim. você começou a observar mais disso no ambiente, coisa que antes você não via. Aí você pensa assim: "Nossa, quero tanto aquela bolsa, tal". Aí você começa a observar no ambiente e fala assim: "Nossa, mas fulano tem a bolsa? Nossa, mas" você começa a ver a bolsa em todo lugar. Isso é Só porque eu verdade. decidi comprar a bolsa agora, todo mundo tem? Todo mundo tem esse carro agora, só porque eu decidi comprar. Será que todo mundo comprou aquilo porque você decidiu? Ou eles já estavam lá, mas você não percebia? Você não prestava atenção, né. Você não prestava atenção, porque o seu foco não estava direcionado para Para aquilo. aquilo. Uhum. E o que que o Ho'oponopono faz? Ele naturalmente direciona o teu foco como uma manivela de um barco para tudo aquilo que o Ho'oponopono representa. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Humildade, perdão. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado, gratidão. Eu sou grato e eu te amo, amor. Então, tudo que se assemelha com isso, eu começo a olhar mais daquilo no ambiente, eu começo a trazer mais disso para minha vida. Tanto que no autodesenvolvimento tem os exercícios do eu sou. Vocês já viram? Tipo, de você olhar no espelho e fazer Sim, declarações. sim. Eu sou isso, eu sou aquilo, tal, 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 tal. O que que isso vai fazendo com a pessoa? Vai fazendo com que aquilo se torne uma crença, com o tempo, né? Tanto por repetição. Uma crença é constituída, né, por experiências emocionais ou por repetição. Então eu vou fazendo aquilo, eu vou fazendo aquilo, eu vou fazendo aquilo e o meu algoritmo, o meu cérebro vai me dando mais disso no ambiente. Então, se antes eu só via tristeza, inveja, fofoca na minha vida, agora o meu cérebro eu estou buscando no ambiente, treinando o meu cérebro para buscar mais coisas no ambiente. Então eu me pego numa manhã sendo grata por ter ar para respirar, coisa que eu nunca percebi antes. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha mudado nada na minha vida. Minha vida continuava a mesma, mas eu comecei a me sentir mais feliz. Eu comecei a me sentir melhor. E não foi por bruxaria não, foi por causa disso, por esse encontro. Ou seja, eu virei a rota do meu barco. Eu forcei o meu cérebro a buscar mais daquilo. Interessante, né? Louco.